Fala pessoal, tudo bem? Vou tentar fazer uma análise rápida aqui da Petrobras, o resultado do terceiro trimestre de 2020, mais um prejuízo da nossa petrolífera. E o mercado parecia que esperar lucro e ela deu prejuízo. Porém, o EBITDA veio acima do esperado. Vamos tentar dar uma olhada aqui bem rapidinho, por causa do horário, vou tentar postar ainda hoje esse vídeo, né? Bom, analisando as vendas dos produtos aqui, tem alguns produtos que ainda estão bem abaixo, como o diesel, bem abaixo de 2019, o mesmo trimestre, né? Em relação ao trimestre passado já deu uma bela de uma recuperação, isso vai depender muito da economia, né? O diesel. A gasolina já deu uma bela de uma recuperada, olha só a diferença em relação ao trimestre passado. Em relação ao ano passado, ainda um pouquinho abaixo. O gás de efeito GLP está acima até do trimestre passado, bem legal isso. Querosene de aviação, óbvio, a aviação não está tendo demanda. Uma queda aí bem forte, mais de 3,5%, 3,6 bi contra 1 bi, bastante, né? Nafta está acima, óleo combustível em linha, mais ou menos, óleos derivados de petróleo um pouco acima, gás natural ainda bem abaixo, surpresa até, não esperava isso, gás natural, renováveis e nitrogenados bem abaixo, muito mesmo, né? Mas não é tão impactante assim, receitas de direitos não exercidos pouco acima, energia elétrica bem abaixo, metade do ano passado, serviços de agendamentos e outros um pouco acima aí. Mercado interno é o grande prejudicado aí, que está prejudicando a Petrobras com uma perda aí de 9 bi, né? 9 bilhões. Quando a gente vê o mercado interno, está acima. O mercado externo, aliás, está acima. Isso muito também, acredito, devido ao dólar, né? Então, analisando aqui os produtos internos aqui, você pode ver que o diesel, o maior impacto, ainda está abaixo. Você viu que teve uma perda ali no diesel. Então, vamos esperar que ele recupere. O gás já está ok, o GLP também está ok. E aos poucos a Petrobras vai melhorando aí. Aqui é os países que ela mais exporta, né? Aqui não tem nada de muito interessante. Vamos andar rapidinho aqui, descendo. O EBITDA da empresa. E aí que tá, EBITDA ajustado. No terceiro trimestre de 2020, o EBITDA ajustado cresceu 33,8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, atingindo 33 bilhões,4. Então, se a gente pegar o EBITDA ajustado, tirando os não recorrentes, a empresa, vocês vão ver, o resultado não é tão ruim assim. Aqui tá a média do petróleo, né? Você pode ver que no ano passado estava bem maior. Segundo trimestre estava horrível aqui, né? Aí deu uma recuperada. Se mantendo assim, fica um pouco difícil a Petrobras, mas ela não tem custos tão altos na extração de petróleo. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando isso. A Petrobras, o problema é essa dívida externa dela, é muito grande, a dívida dela, né, na verdade. Mas eu espero aí, a gente espera, não dá, é muito difícil prever o petróleo, mas voltando aqui aos 50 já estaria ótimo, né? Continuando a ver os resultados. Aqui, ó, ela explica o lucro recorrente atribuível aos acionistas do Petrobras é EBITDA ajustado recorrente, ou seja, vamos ver os recorrentes. No terceiro trimestre de 2020, diversos itens não recorrentes impactaram negativamente os resultados da empresa, destacando a aprovação de adesão aos programas de anistia tributária e o prêmio pago na recompra de títulos. Excluindo os itens não recorrentes, teríamos um lucro líquido de 3,2 bilhões e um EBITDA ajustado de 37,3 bilhões. Então, a empresa teria lucro se não fosse esses prejuízos aí não recorrentes, né? Aqui estão os itens não recorrentes. No segundo trimestre ela teve 16,6 bi de lucro, de item não recorrente positivo. Aliás, o segundo trimestre foi horrível da Petrobras, né? Isso foi positivo. E agora ela teve negativo de 6,4 bilhões. Foi bem negativo. Em relação ao ano passado, era 1,5 bi positivo. Aqui estão analisando o lucro recorrente, a empresa teria 3 bi.
no trimestre passado teria 13 bi negativo. Nossa, que monstruoso esse número. E em relação ao ano passado era 9,7 bi, está bem abaixo, mas tem que entender que é um momento difícil da economia, né? Se fosse esse número aqui, já estaria satisfeitíssimo, né? O EBITDA dela, mesmo nessa dificuldade toda, tem melhorado, a empresa tem conseguido melhorar aí o EBITDA dela. E o EBITDA ajustado recorrente de 37 bi contra 35 do trimestre passado. Aí, em relação ao trimestre passado, nem se compara, né? O ano passado também subiu. Então, é uma empresa que é difícil, né? Ela está fazendo descapitalização, né? Eu vou explicar a dívida, ela vai explicar para frente. Isso aqui, a TAG, que a Engie comprou, inclusive, né? A TAG é muito boa, comprou parte aí da TAG da Petrobras. Aqui, até difícil de explicar isso aqui, não vou perder muito tempo, vou logo para cá. Indicadores de endividamento. Nossas iniciativas de resiliência e sólida geração de caixa produziram resultados significativos no terceiro trimestre de 2020. A dívida bruta reduziu de 91,2 bilhões para 79,6 bilhões. A empresa está... Aquele lucro, aquele item não recorrente que eu mostrei de maior peso, é isso aí. Ela captando aí, reduzindo a dívida dela. Já superamos a meta de endividamento bruto de 87 bilhões para o ano de 2020. Então ela está já abaixo, 79,6 contra 87, que era a meta dela. A dívida bruta foi reduzida de 11,6 bilhões, uma queda de 12,8 em relação a 30 de junho de 2020. Pessoal, se inscreve aí no canal, deixa seu like também. Eu fui o primeiro a analisar o resultado da Petrobras, hein? Então vamos lá. Eu fiquei um pouquinho decepcionado porque ela deu prejuízo novamente, mas a gente tem que entender que os itens não recorrentes pesaram muito no resultado da Petrobras e foram itens não recorrentes que a gente entende, ela está reduzindo a dívida, está cumprindo aí o planejado, além, está muito bem cumprido, né? Porém, eu confesso que pode ter um impacto negativo no psicológico, porque é o terceiro trimestre seguido que a empresa gera prejuízo e já tinha analista aí falando que ela dá lucro nesse trimestre e vem com mais um prejuízo. Porém, eu espero que analisem com mais calma, veja o EBITDA, veja os itens não recorrentes. Não foi um resultado ruim, na verdade. Eu espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!